Falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, o elenco do Vasco voltando aos treinos hoje, mas só volta a campo na próxima terça, quando o Vasco pega o Botafogo. E é sempre bom lembrar, com a final brasileira da Libertadores, teremos obrigatoriamente um G7 no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo for campeão, abre vaga automaticamente. Se o Galo for campeão, também vai abrir mais uma no Brasileiro, porque o Galo está na final da Copa do Brasil. E é independente lá, se vencer o Flamengo, também abre mais uma. O Flamengo está para cima e o Galo, se vencer as duas competições, também vai abrir mais uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem mais uma chance aí de ir para a Libertadores. A gente está nos últimos dias projetando isso. Pode virar G7 ou até G8, né, nesse Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai acompanhar nos próximos dias essa atividade, pensando nessa sequência final aí de temporada do Vasco. Mas por hora, vou trazer novidades sobre a reforma de São Januário, porque assim, a gente tem acompanhado como é que está a venda do potencial construtivo de São Januário, que é o que vai financiar a obra da reforma do estádio Vasco da Gama. O Vasco está com uma consultoria que fatiou esse potencial construtivo e segue buscando interessados. Tinha uma construtora que negociava para comprar metade, acabou não avançando na negociação, mas hoje tem um interessado que pode comprar 30%. E segundo a Atenção Vascaínos, acreditando na informação, tem mais 2 interessados também para comprar o restante. Bom, no total, o Vasco espera faturar com essa venda R$500 bilhão, 500 milhões, que é o que vai financiar a obra. Como o nome diz, o dono de um terreno, no caso o clube, né, dono do terreno de São Januário, pode vender um potencial de construção, que ele não vai usar, para um dono de um terreno em outro lugar, que pode ir além do que lhe é permitido normalmente. Tudo, obviamente, dentro da lei, tudo amparado na legislação. Lembrando que o Vasco tem um plano inicial de começar a reforma em dezembro, mas, obviamente, sem grana, sem reforma. Até porque também tem que equacionar o dia a dia financeiro da SAF e do clube hoje. Mas tem o interessado já por hora, que pode comprar 30%, daria aí mais ou menos R$150 milhões. Esse valor seria guardado, obviamente, para a reforma, e com mais 2 compradores teríamos a viabilidade das obras. Vamos seguir acompanhando. É claro que o torcedor quer saber, até porque tem essa previsão da obra começar em dezembro. Pois é, cara, já existe, eu conheço gente que não conhecia São Januário, está indo, e tem gente que vai ainda numa expectativa de conhecer o estádio antes dessa mudança. Ou seja, existe uma ansiedade já grande, né, Gabriel? O Vasco tem que trabalhar nesse sentido, porque São Januário, apesar de ser um palco tradicionalíssimo, precisa de uma modernização, né? Assim, é um dos lugares mais legais para se trabalhar. Eu, particularmente, adoro trabalhar em São Januário. Também. A atmosfera é muito legal, mas precisa ter uma melhoria ali na arquibancada, na própria estrutura para a imprensa, a recepção ao torcedor. Isso não significa matar a identidade, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente não precisa matar a identidade de uma casa tão tradicional do nosso futebol. Você pode preservar o estilo Caldeirão, aquele estilo mais acanhado de estádio, mas né, dando um toque melhor. E isso vai significar uma ampliação na capacidade. A gente tem visto aí a semifinal da Copa do Brasil, só 20 mil ingressos colocados à venda, porque é a capacidade hoje do estádio. Eu acho que merece um estádio um pouquinho maior, para ter mais gente, mais sócio torcedor. E esse projeto é tão antigo, cara. Eu me lembro, eu era repórter ainda e já existia uma maquete, um desenho, na verdade, de um estádio, entre aspas, novo São Januário. E aí eles fechavam, né, a ferradura, porque ia ser, é o que vai acontecer agora, o fechamento da arquibancada. E eu me lembro que na época houve um movimento do falecido Eurico Miranda para evitar, porque ele tinha aquela coisa com a capela de São Januário. Não, a capela tem que estar visível, não vai fechar porque vai esconder a capela. Enfim, e agora realmente parece que a coisa tá andando de maneira mais sensata, né? Eu acho que você pode equilibrar a tradição com uma modernidade que vai fazer bem. Que vai fazer bem ao estádio, que vai fazer bem ao público. Isso significa também receita, nem precisa entrar nesse tema, né? O clube vai faturar mais, vai ter um retorno maior, vende name rights, enfim, vai faturar de todas as formas. Então, a reforma do estádio ela é algo muito positivo. Espero que o Vasco trabalhe bem nesse sentido também. Eu acho que a gente, né, São Januário tem uma história belíssima, inclusive abrigando a presença do presidente Getúlio Vargas, enfim, o discurso dele. Só que tá na hora, né, de olhar um pouquinho pra frente, né, cara? As coisas vão evoluindo, né? E São Januário e a torcida do Vasco nitidamente, né? O São Januário ficou pequeno demais. Então tem que dar uma remodelada, uma revigorada, vamos aguardar.
Qual o tempo mesmo que foi colocado caso realmente essa reforma venha? De 3 anos. Cara, muito tempo, né? 2 anos e meio, enfim, depende muito, né, de qual projeto vai ser apresentado, até porque o Vasco também parece não ter detalhado porque assim, tem a questão do potencial construtivo, enquanto não resolver isso, você vai ter dificuldade de avançar e entender o orçamento completo pra obra. Fica meio preso também essa situação da SAF, né, pra definição, tem né? isso, cara, é um momento do Vasco com muitas decisões importantes. Espero que a diretoria do Pedrinho acerte bem. O elenco hoje voltou da folga, como eu falei no destaque, pensando no clássico, é claro, buscando aí se firmar no G7, né? Ganhar uma vaguinha no G7, porque já vai virar G7, com certeza, com a final entre Galo e Botafogo na Libertadores e Galo e Flamengo na Copa do Brasil. Então a gente vai ter pelo menos uma abertura de vaga via Campeonato Brasileiro. Sobre a SAF, a gente tem alguns pontos importantes para repercutir, porque assim, sobre a recompra, entre aspas, da SAF do Vasco, pela quantia de R$1.000, porque isso aí circulou, né? O Vasco recomprou a SAF por R$1.000, né? Que pareceu um absurdo na época, a gente debateu, mas eu falei que tinha informação sobre isso, né? E assim, essa cláusula no contrato foi usada como uma muleta pelos dirigentes da 777 quando ainda estavam à frente do Vasco. E aí quem diz isso não sou eu, e sim o Felipe Carregal, que é o vice-jurídico do Vasco, que até confirmou essa situação, chamando inclusive de pegadinha de Josh Wander e companhia. Vamos ouvir o que falou o Felipe Carregal. Isso nitidamente era uma pegadinha. E era uma pegadinha que o próprio Josh sempre defendeu. Todas as vezes que a gente cobrou uma garantia, a desculpa dele era sempre a mesma. Olha, eu não vou dar garantia porque caso eu não faça o aporte, vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina o cenário hoje, se a gente não entra com a ação, se a gente não assume o controle, você imagina hoje o cenário que nós estaríamos enfrentando, porque esse aporte não seria feito. A gente tem absoluta certeza hoje que a 777 ela não existe mais. Hoje quem negocia é a ICAP, e a ICAP não pode aportar. Então assim, a gente estaria numa situação horrorosa. O campeonato está acabando, faltando 2 meses para acabar a temporada. A gente assumiu uma empresa por R$1.000, tudo bem, por R$1.000, mas eu ia ter o controle de quê? A gente deixaria esses caras controlando a Vasco SAF por mais 5 meses? O que esses caras fariam? Josh, Pasco, Lúcio, mais 5 meses à frente? Olha que loucura. A capacidade destrutiva deles é enorme, tá provado isso. Então tá aí o Felipe Carregal, vice-jurídico do Vasco, né? Então escancara mais um ponto aí que tava bem esquisito, digamos assim, né? E que ele acabou esclarecendo que era verdade. A gente falava disso aqui e era verdade. Bom, dito isso aqui, o Vasco hoje tem 2 missões. Primeira, buscar 1 ou mais investidores para Vasco SAF e manter a empresa minimamente sustentável a partir daí. E segundo, vender o potencial construtivo para 2 ou mais compradores, para viabilizar a reforma de São Januário. São os 2 pontos hoje, né? Arrumar a casa administrativa e financeiramente, e segundo, buscar essa reforma de São Januário, que é importante na visão de todo mundo. Lembrando que por 30 dias estão suspensas as obrigações de pagamento com ação na justiça, que são as chamadas execuções, né? Isso pode facilitar, inclusive, a negociação por um novo investidor. O BTG é um dos interessados em comprar parte das ações da Vasco SAF. Vamos seguir acompanhando situações até então obscuras, né? Mas que vão ganhando luz, digamos assim, e até teve essa confirmação do Felipe Carregal. Cara, vai ter que acontecer. Vamos acompanhar de perto de que forma isso processo vai rolar, né? É importante manter um time competitivo. Aí eu não sei como, irmão, de onde vai sair o dinheiro. Mas o Vasco precisa se manter competitivo para a compra seguir sendo atrativa. Sim. E manter os compromissos em dia para você não perder o elenco. Isso tem acontecido. O Vasco foi a semifinal da Copa do Brasil, tá brigando por uma vaga na Libertadores, tá em dia com suas obrigações com os jogadores. Enquanto isso estiver sob controle, o Vasco vai ter um mínimo de paz para fazer essa venda. Agora, eu acho que é unanimidade. O Vasco tem que vender. Não tem como prosseguir com esse modelo. Infelizmente, deu errado a SAF, né? A gente tá vendo vários modelos de SAF. Temos uma final de Libertadores com 2 times que são SAF. Temos uma outra SAF na final da Sul-Americana. Mas temos modelos que deram errado também, infelizmente. O modelo do Vasco não deu certo e agora é um trabalho danado para você colocar a casa em ordem novamente. Espero que isso aconteça sem que o Vasco perca a competitividade nos gramados.